Boa tarde, pessoal. Cambada, hoje pela manhã eu comecei com uma questão que não é uma questão de eletroquímica, exatamente porque atualmente da aula hoje eu quero que vocês aproveitem. A gente vai fazer aqui umas 10 a 15 questões de... Não é assim, 10 a 15 questões de eletroquímica. E foi bem legal porque a gente pegou e viu uma coisa que, se fosse um colégio, a gente teria uma unidade inteira para trabalhar eletroquímica. A gente pegou e viu na aula de ontem. Aí você vai falar assim, ó, poxa, eu vi, eu entendi, mas será que aquilo ali vai trazer condições de pegar e fazer uma prova do Enem? Então a ideia da aula de hoje era exatamente essa. Eu pegar e mostrar a você o que é que você precisa fazer quando chegar no Enem. Ontem uma das alunas da tarde, ela pegou assim e fez, professor, e assim, o que é que você recomenda eu fazer? Eu falei, se você me ouvisse, a minha recomendação seria essa. Todos os finais de semana até agora, até o dia do vestibular, vá para o interior de seus pais, fique lá descansando, curtindo eles e um abraço. Ela falou assim, você sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu sei. Mas se você fosse pegar agora uma carona comigo no dia do Enem, olha como dá para mudar ainda, no dia, uma hora a gente andando junto, assim, se eu virasse você e falasse assim, galera, eu preciso que vocês façam diferente do que todo mundo faz. E você me ouvisse naquele dia ali, sua nota iria subir. E o que é que você ia dizer para mim? Eu falei assim, preste atenção nas coisas. Se eu fosse dizer assim, tem umas questões que uma galera me pede muito durante o ano depois do Enem. Uma é essa aqui. É tipo assim, essa daqui já está no meu top 5, top 10 de questões que eu mais resolvo depois do ano. Eu vou ler a questão com vocês. Pesquisa demonstra que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidas por luz poderão ter aplicações de tecnologia futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplos de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e um material de suporte em 2 comprimentos de onda, conforme ilustra a figura. Aí tem uma figura. O que é que a gente não faz? Prestar atenção. Olhar, olha. Não olha. Olha, mas acha que o negócio não é importante. Agora, imagine aí, e eu vou falar isso daqui 300 vezes na aula de hoje. Tem questão aqui no banco de dados, gente, de 2009, mais ou menos. Já tem questão que já foi feita aqui 10 anos atrás. E essa questão ela foi pensada por alguém para fazer um exame do que você sabe e do que você não sabe. Ou seja, é a melhor prova que alguém poderia montar para você. Tem os problemas dela? Tem. Mas é a melhor maneira de você ser examinado. Chama-se o quê? Hoje aqui no Brasil? Enem. Aí o aluno, ele está assim, ó. Ele não tem costume de ser examinado, nem gosta de ser examinado. Então a gente faz o quê? Meu Deus, o Enem falta um mês, não sei o quê. Você falou que falta um mês. Como se você fosse parar o tempo, se não falasse. Os caras escolheram questões onde a ideia é ser o mais perfeito possível. E ele diz, olha, o manual do Enem diz, tem que ter um texto concatenado com as perguntas óbvias. E se tiver uma imagem, essa imagem tem que ser de muita importância para a resolução. Não é muita não, ela tem que ser suficiente, não vou melhorar a palavra. Ela tem que ser imprescindível para você resolver a questão. Aí o que a pessoa faz? Não, está enfeitando aqui. Está vendo isso daqui? Ó, está vendo esses 2 atominhos aqui? Presta atenção. Foi a questão que eu mais resolvi esse ano. São átomos de quê? Nitrogênio. Está vendo aqui o nitrogênio? Ele tem uma ligação dupla entre eles. Aí eu tenho esse grupo para cá e um par de elétrons para cá, para esse lado. Eu tenho esse do grupo para cá e um par de elétrons voltado para esse lado. Você aprendeu isomeria. Aí você acha que tem que gravar todas as situações de isomeria. Aí o Enem vai e me arruma uma isomeria com nitrogênio. Por que essa é a questão que eu mais resolvo durante o ano? Porque as pessoas chegam para mim e falam, eu nunca vi isomeria com nitrogênio. Eu também não tinha visto nenhum caso assim, importante para pegar. Via, ó, tem isomeria com qualquer coisa. Está aqui com nitrogênio. Vamos embora para o outro lado. Percebeu? Aí ele pega e diz, olha, ele sai de 420 micrômetros e vai para, ou nanômetros, e vai para 365 nanômetros. Está vendo ele mostrando aqui?
A segunda pergunta que me fazem na questão é, mas assim, o que eu aprendi que o trans, ele fica assim, ó, tipo assim, na gordura trans. Tem gordura trans aqui? Tem uma imagem que você tem que prestar atenção. Não, porque eu achava que o cis, ele encurtava, o trans, ele encurtava, o cis ficava maior. Gente, você está vendo aquela seta lá em cima? O que ele está mostrando para você? Que quando você sai desse isômero trans e vai para o isômero cis, aconteceu o quê? Um encurtamento. Tem uma seta ali mostrando. Aí o aluno dele acha que isso daqui é não, que eu tenho que lembrar. Presta atenção no negócio. Olha para a questão. Vai pra cá. Vai com gabarito mesmo, que eu tô... Não consegui resolver, não. Ó, o fenômeno do movimento molecular. Ele fica trocando de um para o outro. Promovido pela incidência da luz. Você vê isso muito em sistema de visão. Biologia mostra, ó, aqui é uma piscina, aqui muda para cá, tarará. Ó, decorre de quê? Da isomerização da ligação N-dupla-N, sim ou não? Você conseguiu localizar um ponto de rigidez e uma troca na posição no espaço. Isomerização. Se ele perguntasse cis trans. Sendo a forma cis mais compacta que a trans. Agora, olha para ele e me responde. Você precisava saber o que era isomeria, porque se a pessoa também não souber o que é isomeria, não faz a questão. E ele pega e diz, olha, você conseguiu ver que era o cis, que era o trans? O cis é mais compacto que o trans. Acabou a questão, gente. Essa foi a questão. Uma das questões que eu mais resolvi esse ano. Porque eu não entendo, Gessinho, como é que o cis é mais compacto. Ele não falou que o cis é mais compacto, ele falou que aquele cis era mais compacto que aquele trans. Tranquilo a questão? Beleza. Ah, Gessinho, aí ele começa. Ah, você não entendeu isso aqui não? A ressonância entre os elétrons pi do grupo azo. Azo é quando você tem esses nitrogênios aí. E o do anel aromático, que encurta as ligações duplas. Ah, porque eu fiquei aqui assim, porque tem que ver. Ele não falou isso. Ele não deu essa informação hora nenhuma. E você não consegue visualizar isso aí. Ele mostra claramente essa mudança e ele mostra o encurtamento da ligação da estrutura cis em relação à trans. Então, quando tem imagem, eu preciso olhar a imagem. Quando tem informação, eu preciso olhar a informação. Essa prova ela foi feita, pensada, repensada, ela foi testada. Imagina você ter um vestibular que ele acontece primeiro para ter um pré-teste, para ver se a questão tem alguma falha para vir para você, para ver se realmente avalia. Para ver se realmente avalia. Não acho que isso aqui é importante não. Ah, porque alguém pegou e disse que não precisava ler. Ah, porque a pessoa pegou e falou lá, não leu o texto não, porque o texto não é importante. Eu vou dizer para você, está rodando menos de um mês aí, não confia nessa galera não. Ou então você faz assim, ó, tô falando agora de mim aqui. Não, eu sei, quem pegou e falou é professor de humanas, que lá em humanas não precisa ler. Como eu não me especializei na parte de humanas, de repente lá realmente não precisa ler. Agora, pelo amor de Deus, na parte de ciência da natureza, leia, sobretudo nas questões de química, porque elas são feitas para você ler. Tudo beleza? Vamos então brincar aqui com as nossas coisas. Deixa eu escrever aqui. Esse material é o material do ângulo. Ele é usado... Ele é usado lá em Salvador, no análise. E aí esse material aqui é um material de revisão de lá. Eu peguei aqui porque ele tem uma coletânea de questões separadas. Tipo esses módulos que a galera faz, separados por assunto. Ele pegou aqui questões importantes do Enem, separou por assunto. Ele está aqui em PDF, arrumadinho. Aí eu falei, vou botar aqui para a gente pegar e dar uma olhada. Tudo beleza? Então vamos lá. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento do laboratório, pretende-se associar duas lâmpadas em série. Você aprende que uma das coisas importantes na prova do Enem, está lá nos componentes curriculares ou na matriz, como você chama, é você pegar nas competências, habilidades e conseguir montar circuitos. Você aprendeu que pilhas são geradores ou receptores? Geradores. Se ela estiver recebendo, então não precisa de recarga.
você tem um gerador. Então você vai associar geradores em série. Isso é uma pilha. Esse polo aqui é um polo positivo ou negativo? Positivo. E esse? Negativo. E esse aqui? Negativo. E esse? Negativo. É assim que se monta? Não. Ótimo. Bora não. Você já botou esse negócio na sua casa? Negativo, positivo, positivo, negativo. É assim que se monta? E aí? É assim? A, B e C, qual é? C. Quando você olhar para uma questão do Enem e achar que a questão é muito grande, você vai olhar e falar assim, a questão é grande, deixa eu ler com mais atenção. Porque deve existir filtros aqui. Filtros. Para que eu possa filtrar a questão do tempo. Eu tenho que aproveitar, encontrar algum atalho aqui para eu pegar e ganhar tempo. Ah, assim, pô, o texto era grande. O texto é o tamanho necessário para te dar as informações que ele quer. Eu quero que elas sejam em série e vou acender um LED azul que tem que gerar o quê? 3,6 volts para o seu funcionamento. Nós sabemos, pode deixar encostado lá para você bater não. Nós sabemos que geradores em série somam as DDTs. Vamos então para cá. Considere a semi-reação de redução com seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Aí. Qual delas tem o maior potencial e ontem a gente aprendeu como é que olha potencial? Primeira, segunda, terceira ou quarta? A primeira tem o maior potencial. Eu vou chamar aqui para a gente ganhar tempo, filtrando mesmo, a redução do sério. Sério, aquilo ali. Tá, ele é maior de todos. Depois, aqui envolve o crômio. Ele deixa meio bagunçado que ele bota um bocadinho. Tem umas também simples, tá vendo? Aqui ele já. Aí você vai olhar aqui, o crômio vai ter um NOx mais 6 e aqui ele vai para NOx mais 3. É a redução. Todos os potenciais são de redução, porque ele falou lá em cima, respectivos potenciais. Então eu tenho sério, depois, vou botar aqui crômio, tá? Você entende que é aquela segunda. Depois, o níquel. E depois, zinco. A moral da história é que, pegando da aula passada, qualquer um que eu ligar com o sério, o elétron sai de qualquer um e vai para o sério. Porque ele é a região de maior potencial. Vimos isso ontem. Depois do sério, qualquer um vai para quem? Para o crômio. Depois, qualquer um vai para o níquel. E ninguém nunca vai para o zinco. Na verdade, é do zinco para qualquer um deles. Tudo beleza, pessoal? Pronto, olha para cá. Qual a associação em série de pilhas fornece a diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Então, hoje assim, eu vou ter que fazer todas as VDPs. Não, gente, a questão é grande. Vamos procurar um filtro primeiro? A montagem em série é importante? Você tem que montar ela direito, não tem? Vamos olhar aqui. Olha o que é uma pilha. Ponte salina entre elas. Isso é uma pilha. Ponte salina entre elas. Isso é outra pilha. Essa pilha está conectada a essa outra pilha. Aí você pegou e fechou o circuito. Ó. E a lâmpada acendeu, alguma coisa lá na sua casa está funcionando. Tudo bem ali? Quem que está aqui? Sério, polo o quê? Sério, positivo. Em relação a qualquer um. Então o níquel é o quê? Aí vamos lá. Quem tem que vir aqui? Um positivo. Zinco pode ser positivo em relação ao crômio? Então essa letra A não precisa fazer nada não. Porque a arrumação dela está o quê? Errada. Lembre que eu estou fazendo aqui explicando a você. Eu numa prova, filtrando o que eu tenho que fazer, eu estou ganhando tempo. Bora de novo? O que eu tenho aqui? Sério, positivo.
5 negativo. Qualquer um é positivo em relação, o sério é positivo em relação. Lá, níquel e depois crômio. Então tá positivo, negativo, negativo, positivo. Não me interessa essa. Sério, zinco. Crômio, níquel. Esta beleza. Sério com zinco, crômio, níquel. Tudo bem? Essa faz sentido. Bora mais. Sério, crômio. Qualquer coisa com sério, tá ok? Desde que o sério esteja lá. Níquel, zinco. Faz sentido? Então eu tenho sério, crômio e tenho níquel, zinco. Tenho duas aí. Eu estou vendo como o meu filtro já está ajudando a não perder tanto tempo. Não vou ficar fazendo... Olha para essa. Sério, crômio. Zinco, níquel. Pronto. Vou me concentrar então em duas situações. Professor, eu só não lembro a fórmula. Que bom, então trabalhou com fórmula, não foi? Então, bora trabalhar. Sério, zinco. O elétron sai de um potencial de menos 0,76 e viaja até 1,61. Esse elétron experimentou uma variação de potencial de 2,37 volts. Níquel crômio. O elétron saiu de menos 0,25 e experimentou uma variação de potencial, tá? De mais 1,58 volts. Se eu juntar essas duas pilhas aqui, eu tenho mais do que o necessário para fazer a lâmpada funcionar. Bora pro outro? Sério com crômio. 0,28 volts. Níquel com zinco. 51. Insuficiente. A montagem está boa, mas é insuficiente. A montagem está boa, mas é suficiente. Ou seja, ele pegou, filtrou, você pegou, deixa assim, fiz só a primeira, vi que era coisa, estou lá. Aí você muitas vezes, bora fazer a questão, bora. A pessoa vai calcular uma por uma. Essa é a maneira de fazer você entender como é que é a questão. Só que a gente vai fazer Enem, e se eu ficar focando muito, você já entendeu eletroquímica. Então bora lá. Não é para aprender eletroquímica lá na hora, é para na hora você pegar e fazer o quê? Ganhar tempo. E é assim que a galera que marca aquelas pontuações astronômicas faz a prova. Filtrando, prestando atenção. O detalhe é que ele presta muita atenção para não precisar fazer o quê? Perder tempo em outras coisas. E nem perder a questão. Essa foi a nossa primeira. Olha para a nossa. Olha para essa aqui que já é diferente. Texto 1. Biocélulas combustíveis são alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Vai voltar a falar nesse instante de outra questão. Vou pegar uma biocélula combustível. Quando ele chama de célula combustível, é porque você pode reabastecer ela. Aquela pilha você ia ter que tirar uma lâmina para colocar outra no lugar. Aqui não, você vai no posto, por exemplo, e ó, bota hidrogênio, aí vai botar hidrogênio. Bota oxigênio, abastece. Bota acabando, bota de novo, e abastece. Em relação às baterias convencionais, em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam a reação de oxidação. Olha nossa aula. Vou ler aqui. Perceba o que você aprendeu. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação. Todo processo de eletroquímica é uma reação redox. Eles liberam o quê? Os elétrons são produzidos na respiração e eles vão para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo, tá lembrando não? Veja, a gente não estudou esse processo, mas a ideia era você pegar aquela pilha, que era a pilha de Daniel, e compreender ela de tal maneira que eu posso agora botar qualquer pilha aqui no quadro. Você fala, não, como é que ele flui num circuito externo até quem? O cátodo. O elétron sai daqui e vai até o cátodo. Sabe por quê? Porque de lá vão vir os ânions, eu vou fechar o meu circuito até o cátodo, produzindo a corrente elétrica.
Aí, meu circuito está fechado, eu tenho o quê? Corrente elétrica. Resumo da aula de ontem. Uma típica reação que ocorre em biocélulas utiliza o acetato como substrato. 2015. Aí o cara vai e pega outro texto para te dar informação. Ele pegou, para ter essas informações, ele teve que ir atrás de um texto em quê? Em inglês. Em sistemas bioeletroquímicos, olha como as coisas parecem, mas você vê que é escrito por outra pessoa, os potenciais padrão apresentam valores característicos para a biocélula de acetato. Considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Galerinha, está vendo a reação? Aqui está o carbono com NOx máximo, mais 4, e ele vai virar acetato do ácido acético. Isso aqui é um C. Tá? O acetato, lá do ácido acético. E assim, o que é que vai acontecer? Se ele fizer isso, o potencial de redução dele é quanto? 0,3 volts. E aqui tem um oxigênio reduzindo no processo de respiração. O oxigênio reduz de carga 0 para carga menos 2. Ele reduz. Qual o potencial dele? Então nós sabemos para onde é que os elétrons estão indo, né? Porque em processo eletroquímico é muito importante entender como é que os elétrons estão viajando. Depois entende os íons. O elétron sai da onde para onde? Perfeito? Bora ver aí quantos volts ele vai experimentar a diferença de potencial? 1,1 volt. Positivo ou negativo? Positivo. Olha a questão. Nessas condições, qual o número mínimo de células de bioacetato ligadas em série é necessário para fornecer uma diferença de potencial de 4,4 volts? Você não vai errar uma questão dessa. Fica parecendo que eu selecionei as fáceis, entendeu? Você está vendo? Ele está cobrando junção de geradores em série, que não sei o que. Você está fazendo essa questão aqui de boa. 4. Por quê? Porque eu tenho que ter 4,4. Agora, olha o que a gente falou ontem. Vai ter textão. Tá? Se tem textão, a gente vai lembrar que a prova ela foi estudada e cronometrada. Não é um negócio maluco. Ó, aqui eu faço em 3 minutos aí. Esse homem não vai conseguir. Por que as pessoas conseguem? Aí você chega lá e o cara, pô, o cara fez não sei quantas mil questões. Como é que ele conseguiu? Não só foi ele, tá? Beleza. Não teve o outro. O que é isso, velho? Alguém pensou e o outro tá tranquilo. Não é? Alguém pensou, fez uma prova, cronometrada tudo, e eu tô tão ansioso que eu não consigo. Aí não vai dar certo. Olha para essa questão aqui. Presta atenção. A diferença entre nós, no caso de vocês, e os outros, isso é a atenção que você vai prestar. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam as folhas das plantas. Sua produção consiste em uma mistura de uma solução aquosa de quê? Sulfato de cobre 2. Aí dito aí. E o que mais? Óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se ela estiver levemente básica. Tem beleza? A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas dessa solução sobre uma lâmina de ferro limpa. A lâmina de quê? Ferro. Tudo bem, galera? Lâmina de ferro. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, ninguém está falando aqui de césio, ninguém está falando de tungstênio, está falando do cobre. Ele consegue associar uma coisa vermelha a uma situação que tem cobre. Você sabe o que é que aconteceu, não sabe? Aconteceu o que com cobre? Com cobre não, né? Com íon cobre. Ele reduziu. A leitura atenta me fez isso. Você vai ver como vai filtrar isso daqui. Caso não, ainda não está com a capacidade necessária. O quadro apresenta valores dos potenciais
padrão de 100 mil reações. Eu acho essa questão fantástica, pô. Por que, assim? Porque como tudo no Enem, a ideia é examinar, ver se a pessoa entendeu. Eu tenho 5 semi-reações. A primeira me interessa? Me interessa. Por quê? Porque eu tenho isso no sistema. Ela me interessa. A segunda me interessa? Me interessa. Porque eu tenho ferro no sistema. Filtrando, tá vendo? Ontem a gente viu isso. Peguei, botei ali e fiz, olha, eu tenho 5 e tenho ferro. O que é que pode acontecer? Isso não pode acontecer nada. Porque eu tenho espécies reduzidas e espécies oxidadas. O que é que pode acontecer no negócio aqui? Ali pode acontecer isso. Ou seja, olhar a questão. Eu não tenho isso. Mas eu tenho isso. Então o que é que pode acontecer? O ferro oxidado. Eu tenho cálcio mais 2. O que é que pode acontecer? Reduzir. Mas você acabou de ver que isso não é possível. Então, apesar de dizer que essa me interessa, você está vendo que não tem nada dela. A segunda me interessa? A terceira me interessa? Não. Porque eu não tenho cobre mais uma. A última me interessa? Então, uma questão bem feita. A outra, ele te deu 2 reações e as 2 interessavam, você usou uma coisa. Aqui ele já aumenta o nível. Ele te dá 5 situações, sendo que nenhuma dessas 2 aqui são importantes para mim, porque não tem nenhum desses aqui e não tem nenhum desses daqui. Ele falou que era cobre 2 e não cobre 1. Estamos tranquilos? Pronto. O que é que pode acontecer ali? Olha o que ele vai pedir. Depois eu volto para você. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é qual? Está ali a resposta, não quero nem que você... A ideia não é você responder a questão. A ideia é você ver os atalhos. Nossa, mas essa é muito difícil, tá? Essa questão é muito difícil. Vamos lá. Eu tenho isso. Não me interessa. Eu tenho isso. Essa não me interessa. Eu tenho essa. Então isso não me interessa. Eu tenho isso. Que é a faca. Eu tenho isso. Que é a faca. Você está percebendo que ele está naquela brincadeira que eu falei ontem? É ferro ou íon ferro? Então, ou você entendeu, ou você não entendeu. Você viu na estante que ele não podia reduzir ganhando elétron do ferro. Você viu que esse podia reduzir ganhando elétron do ferro, se transformando em cobre reduzido, mancha vermelha, com a certeza que eu acertei a questão, e gerando esse íon aqui. Acabou a questão. É uma questão que ela tem um nível de dificuldade? Tem. Eu estou mostrando para você como você, tranquilo, você vai comendo pelas beiradas. Pode assim, mas se eu soubesse que ele era vermelho, não vou nem olhar os potenciais agora. Eu li e vi que vermelho era o cobre que está sendo produzido. Só poderia então ser essas 2 aqui. Aí você lembra que ele colocou uma lâmina de ferro. Como é que a lâmina de ferro é aquosa? Você entendeu como é que funciona? Aquelas pessoas que sabem que o cobre é vermelho podem atacar a questão de um jeito. Aquelas pessoas que não sabem que o cobre é vermelho, mas sabem a parte de eletroquímica, conseguem atacar do outro jeito. Mas tudo termina com uma pessoa que sabe fazer as 2 coisas com total certeza de como fazer a questão. Bonita, né? A coisa, você vai... Pô, pessoal, eu estou percebendo que com a aula de ontem, eu estou resolvendo as questões, estou entendendo. Aí eu falei pro pessoal aqui, sabe qual é o segredo? Quando acontece o Enem, eu vou e estudo o Enem. E eu vou ver depois o que é que vocês estão errando, o que é que vocês não estão errando. Então, se o Enem tem 20 anos, tem 20 anos que eu entendo o que é que vocês erram e o que é que vocês não erram. Aí eu dou uma aula de 30 minutos, 3 horas. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando que isso é o nosso papel. Porque o Enem é um exame.
Exame você faz e leva para alguém fazer o diagnóstico. Infelizmente, o governo faz o Enem e ele não faz o diagnóstico dele mesmo, para cuidar do que ele está dizendo. Ó, os meninos não aprendem isso, você faz o que em relação a isso? Porque para vocês não, ó, as questões que vocês vão errar de um ano para o outro, eu já vou saber o que é que eu tenho que fazer. Não sei se você lembra, ontem durante a aula eu peguei e falei assim, a parte mais importante da aula é essa, quando você vai reconhecer de quem que nós estamos falando e o que pode acontecer. Por que assim? Porque a maioria dos alunos não sabe do que está falando, sabe calcular. Eu posso montar a questão sem calcular, mas não tem eficiência. A gente precisa fazer isso, gente. Por que você pega e fala assim, você passou um ano todo dizendo, tenha atenção, tenha atenção, tenha atenção. Porque as questões que vocês mais me pedem para fazer são tipo aquela primeira que a gente fez. Que se a pessoa tivesse atenção, ela não ia perguntar a coisa. A gente precisa ter atenção. Olha a próxima questão. Não é fácil nenhuma delas. É fácil você aprender. Você não tinha como chegar aqui do nada, já entendi tudo. Não entendeu não. Então você tem que valorizar a sua caminhada. Olha essa. Revelações de chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata. Ouviu o que ele falou? Tem íons prata. Prata na forma de íon. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação da prata metálica. Ouviu? Eu tenho íons prata e vou recuperar o quê? Prata metálica. Eu já entendi o processo. Eu já entendi o processo que ele está falando. Pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Uma questão bonita, gente. Ali estão as semi-reações. Qual é a espécie que você quer tratar? O íon prata, perfeito, gostei. E ele vai transformar em prata. Olha a minha leitura atenta. Eu tenho o íon prata, que tem solução, que ele falou que tinha uma solução, e eu quero a prata metálica, perfeito. E para isso eu vou usar alguma espécie aí, para provocar aquela redução. Porque eu tenho isso, e quero aquilo, então essa reação tem que caminhar para lá. Se essa reação caminha para lá, redução, as outras vão ter que caminhar para onde? Para cá. Vê se tem lógica isso. Cobre oxida. Aula de ontem. Região A, região B. O elétron sai da região de menor para a região de maior. Tem como fazer isso? Não, porque o elétron sairia da primeira para a segunda. E não da segunda para a primeira. Dá para usar essa? Piorou, assim. Piorou, porque até o cobre cede para a platina. Até o cobre cede para a platina. Pode ser essa? Pode ser essa? Pode ser essa? Das espécies apresentadas adequadas para essa recuperação, qual é a mais adequada? Aí o aluno faz o quê? Oxe, vou pegar daqui. Beleza? Não está errado, não. Mas não tem alumínio metálico nas opções. Você matou facilmente essas duas. Era que não podia. Só que aqui já é uma espécie oxidada. Se ele bota alumínio aqui, gera um problema para você. Você vai ficar, agora vamos usar alumínio. Olha o que ele fez. Ele botou o alumínio na forma oxidada, o zinco na forma oxidada, ou seja, nenhum dos dois pode ter gerado. E botou o quê? O estânio na forma reduzida. Esse pode fazer. Qual é o lance, então, interessante da questão? Ler, mas o entendimento do que está acontecendo é diferente. Se perguntar um monte de gente que faz questão de eletroquímica, ele fala, fiz 10 questões de pilhas. Se perguntar, você lembra o texto? Prestou atenção. Mas diferente é esse, se você brincar, você lembra de todas as situações que você viu hoje. Porque nós prestamos atenção no texto e vimos como o texto é importante para fazer a coisa. Olha para esses três, gente. Os dois podem reduzir. Está errado. Porque alguém tem que reduzir, o outro tem que fazer o quê? Oxidar. Eu falo zinco. Beleza, peguei a questão aqui. Perfeito. Agora olha como não é um exame interessante. Quem aqui marcou A ou E?
Eletroquímica você sabe. Só não prestou atenção em um detalhe. Já são espécies oxidadas. Poxa, professor, nunca mais eu erro isso. Eu sei que não erro mais mesmo. O difícil aqui é quem marca esse, quem entendeu ao contrário. Entendeu ao contrário. Aí eu tenho que voltar explicando como é que é a dinâmica do processo. Mas se você marcar um desses três, ou você acertou, ou você não entendeu o que estava acontecendo. Qual deve ser o mais marcado aí para o aluno que entendeu e não prestou atenção? Ele entendeu tudo, só não prestou atenção. Que não era alumínio, era o alumínio oxidado. O alumínio oxidado não tem como pegar e reduzir outra coisa. Agora essa. Uma eletrólisezinha. Tem desenho? É importante? Agora não fala importante, porque eu estou aqui perguntando para você. Fala importante, mas bem, rapaz, é importante. Eu estou vendo ele fazendo as questões aí. E toda questão, desenho, olha para essa. Olha para essa. Vai começar a achar que não é possível, não. Deve ser. Ele selecionou as questões para falar aquilo que a gente queria ouvir. Isso. Vai minha cara. A eletrólise é um processo não espontâneo, de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro. A obtenção do gás cloro. Perfeito. E do hidróxido de sódio. Dreno para a solução aquosa alcalina. Gás sobe por ali. Solução. Tem uma torneirinha para pegar e retirar ela. Produzido a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utilizam uma célula eletroquímica, fonte de energia. E a pergunta é: você vai me ajudar? Que é um produto secundário? Me ajuda aqui. Por que está rindo? Volta pra cá. Qual é o estado físico desse negócio fazer aqui? Gás. Porque se fosse líquido, tinha que sair pela torneira. O outro gás subiu por ali. Então aqui vai ter que fazer o quê? Subir o gás. Oxigênio. Não sei quem. Bora ver agora. Você lembra que a solução era de NaCl? Aquosa. A nossa eletrólise é eletrólise aquosa de NaCl. Eu não estou vendo os elétrons, você não precisa ver o elétron. É eletrólise. O seu foco primeiro é em quem? Nos íons. Extensão do polo negativo. Cátodo. Para onde os íons vão. Extensão do polo positivo. Ânodo. Lugar para onde os ânions vão. Aí. Nós sabemos que nesse caso vai haver uma competição. Para receber o elétron, primeiro vai outro metal, depois o H+, depois metais do grupo A, 2A e alumínio. Na+ se encaixa onde? Então, quem vai primeiro é quem? Eu vou produzir um gás. Que não é o cloro. Quem vai sair lá? Foi embora. Bora de novo? Pro lado de cá, eu tenho outro ânion, OH- e depois F- e ânions oxigenados. Quem vai primeiro? Óbvio. Isso não precisa nem saber. Quem ficou lá no meio da solução? NaOH, que é o hidróxido de sódio que ele falou lá em cima. E vai sair por onde? Porque eu tenho uma solução aquosa alcalina. O que é que sai ali? H2. Foi embora.
Foi embora. Tranquila a questão? Beleza? Olha para essa agora. Essa é legal. Essa é outra. Essa é outra cômoda assim, ó. Essa é outra que ele top 10. Eu vou diminuir aqui para a gente ler melhor. Eu procurei uma imagem ali, não estava sem a prova do Enem hoje de manhã. E é resultado, ficou uma imagem bem feia, mas dá para ver. Menos Micael que está no celular. Mas os outros conseguem, então você vai. 2018, tá? Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas no nosso dia. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída por um pequeno vaso de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, que é o asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais de redução. Ele está dando quantos potenciais de redução para a gente? Então, eu tenho que visualizar pelo menos 3 dessas espécies aí envolvidas. Ele não poderia dar 4, porque se ele me desse 4 situações, ficaria meio estranho. Nem poderia dar, se ele der 2, então nem todo mundo está envolvido na brincadeira. Quem foi que deu os potenciais? O íon ferro, recebendo 2 mols de elétron, 2 farads, virando ferro. Qual o potencial? Potencial de redução menos 0,44 volts. Me ajuda de novo. Deu mais de quem? H+. Se esse H+, vem de onde? Não tinha um ácido? H+. Potencial padrão de redução 0 volt. E ele traz quem mais? Essa questão ela apresenta uma falha do ponto de vista do exame. Como é que você vê que ela apresenta uma falha? Hoje um aluno, eu gosto muito dela, Ítala pegou e fez assim, eu nem olhei isso. Mais ou menos igual ela falou. Ele quer saber o que é o cátodo. Aí ela falou, o cobre ganha elétron desse, ganha desse. Então o cobre vai estar reduzindo. Então ele é o cátodo. Aí eu falei, perfeito, você aceitou a questão. Só que o pensamento está completamente equivocado. Gente, por isso que a questão tem uma falha. Vamos entender qual a falha? E você vai entender claramente agora. Qual é a espécie que eu tenho ali? Ferro. Eu fiz ali. Qual espécie que eu tenho ali? H+. Qual espécie que eu tenho ali? Qual foi o erro dela? Não vai ter redução no cobre. Porque o cobre já está ok. A questão deu uma falha. Porque a pessoa acerta ela sem entender o que está acontecendo. Uma falha. Ela não consegue me ajudar a separar os alunos que entenderam o que está acontecendo dos alunos que não entenderam o que está acontecendo, mas sabiam que o cátodo é o lugar onde acontece a redução. Então, eu não consigo dizer quem realmente sabe o assunto. Bora olhar agora aqui qual foi o processo? O processo foi esse, ó. O H+ não consegue ganhar do cobre. Mas ele é a única espécie oxidada. Então, para essa pilha funcionar, ele vai ter que fazer o quê? Reduzir. Só que para ele reduzir, alguém vai ter que fazer o quê? Não é esse.
Olha a questão fazendo sentido agora. Por isso que ele estava aparentemente corroído. Essa estrutura aqui perdia os elétrons, polo negativo. Essa daqui vai ganhar os elétrons. Só que ele não é o polo positivo. Os elétrons chegam por onde? Pelo cobre. O cobre ali é como se fosse um fio. Então os elétrons estão chegando por aqui. E quem vai migrar naquela direção? E como é o nome do lugar para onde os cátions vão? Ele é cátodo não porque ele reduz. Ele é cátodo porque ele é o lugar para onde os cátions estão indo e lá sofrendo a redução. Então, resumindo, ela acertou a questão. Só não é pelo motivo que ela está achando. Que o cobre não está ganhando de ninguém. Mas ele é o lugar onde a coisa acontece. Por que isso é importante? Porque em algumas pilhas que nós temos na nossa casa, eles têm uma placa de grafite aqui. E a placa de grafite é por onde os elétrons chegam. E eles vão dizer, a placa de grafite é o cátodo. Só que o grafite não está ganhando elétron de ninguém. Ele está apenas conduzindo a eletricidade. E aí os cátions virão aqui receber esse elétron. Está claro para vocês a coisa? Ótimo. Vamos em outra pegada agora. Olha para isso. Ânodo de quê? O carbono não está fazendo nada ali. Ele é apenas o local para onde os ânions vão. Porque ânodo e cátodo são locais. E a questão que a gente estava fazendo agora, bora atacar ela. A gente sempre está filtrando, né? Clarinho. Sempre está filtrando as coisas. Assim, bora filtrar as paradas. Tá meio ruim a imagem, tá péssima, na verdade, que eu não tirei a foto. Mas dá para ver. Se cátodo é o lugar para onde os cátions vão, ele não pode ser betúnio, porque betúnio não conduz eletricidade. Ele não pode ser um vestígio de ácido. O que é o cátodo? O vestígio de ácido. Cada lugar, pelo amor de Deus, mas agora pode ser um vestígio do ácido. E nem um vaso de barro, porque o vaso de barro não vai conduzir eletricidade. Sobram então duas possibilidades. A barra de ferro ou o tubo de cobre. A barra de ferro é quem vai oxidar. Dela está saindo o elétron. Então, se dela está saindo o elétron, o ânodo é o outro e lá é o cátodo. Matamos a questão. Já foi. Tranquilo de novo, povo. Vocês estão percebendo uma segurança em relação ao que a gente está entendendo do processo? Eu não estou preocupado em calcular DDP, nada. Não é assim, você está falando as coisas aí. Eu estou entendendo tudo com a aula que eu tive ontem. E óbvio, com as aulas que tiveram depois. Aí. Vou ficar achando que nem me caiu depois de dar. Pessoas, olha para esse processo aqui. Eu mostrei isso daqui para a galera e depois a gente fez um conjunto de questões. Não que você precise decorar isso, porque a ideia não é decorar nada, mas você entender o processo que está aqui. E aí, para não ficar uns vendo o negócio, outros não vendo o negócio, nosso tempo está ótimo. Vou até diminuir um pouquinho o ritmo. Vocês não estão perguntando nada. Pode terminar antes de 4. Não, gente, vai atrasar um pouquinho. Vamos lá.
Ele gravando aqui, eu só cobrar um, hein? Vamos pagar. Vai, vou fazer um eletrônico aqui. Extensão do polo negativo. Extensão do polo positivo. Tudo beleza? Menos para Micael. Micael tá mexendo só. Vamos lá. Apaga, caiu uma ponta. Assim, mas o lápis tá. Eu tenho que fazer de vermelho. Faz de outra cor, filho. Não posso fazer de outra cor. É de cor. Olha aí, ó. Sandra é saber tudo. Eu tenho que me acostumar que o cobre é de cor vermelho. Esse cobre aqui, minha voz está indo embora. É cobre impuro. Beleza? Cobre impuro. Do lado de cá, eu tenho uma barrinha. Veja. De cobre puro. E qual é o meu objetivo? Purificar o cobre. Tirar o cobre do meio das impurezas e trazer o cobre para cá. Para que isso dê certo e nada invada aqui no espaço, eu vou colocar aqui, ó. E assim eu pego outra cor aí. Não, tem que ser azul. Que a gente aprende que a solução de cobre mais 2 é de qual cor? Azul. Faz de conta que é azul. Estamos de boa? E aqui vai ter o que, Jessinho? SO4, 2 menos, H mais e OH menos. Lá vou eu. Qual o objetivo? Impuro. Então eu preciso que esse cobre mais 2, que descarrega primeiro que o H+, porque ele não é do grupo A, 2A e alumínio, então ele vai receber o elétron, ele venha e ele vai para colado. Ele é positivo. Ele vai para colado. Então, para cá. Só que se ele viesse para cá, eu não estaria purificando nada. Então eu entendo que a minha montagem tem que ser assim. Tudo bem? Eu estava aqui fazendo, imaginando assim, se alguém pegar esse vídeo baixo e vai dizer assim, o cara montou os pau errado, velho. Eu montei o pau errado exatamente para que a gente visualizasse que tem uma estrutura onde você pega e conecta as coisas. Tudo bem? Tá, é porque está diminuindo a bateria. Até aí, ok? Então agora fica certo. Porque senão eu ia aumentar a barra do impuro. Eu vou aumentar do impuro. Até aí, beleza? Me ajuda. Estou aumentando a barra de cobre puro. Só que o cobre que eu estou utilizando é o cobre que está na solução. Quem é que vai para o outro lado? O SO4 e o OH-. Eu tenho um ânion oxigenado e tenho um hidróxido. Quem descarrega primeiro? O hidróxido. Eu não sei que me interessa. Do lado de cá, cobre 2 mais 2 farads se transforma em cobre zero. Do outro lado, OH-. Eu preciso que você veja uma coisa agora. Está vendo essa substância? Vou escrever a decomposição dela. Você lembra como é? H2O, perfeito. Mais meio O2, perfeito. Isso não é aquilo, mas vai nos ajudar a não esquecer como é essa. Eu tenho H2, não é a minha coisa não, estou inventando. Sim. O2, entendeu? H2, O2, na manha.
Na manhã, tá vendo? Então, para escrever a reação de redução do hidróxido, ou melhor, de oxidação do hidróxido, você escreve isso daqui. Vocês nunca viram isso, eu nunca falei que era uma coisa. Tá? Aqui. Eu só disse que o peróxido de hidrogênio é a mesma coisa. Não falei nada. Nem está aqui escrito. Pode pegar agora. Vai produzir quem do outro lado? E o O2 é muito reativo. E o que é que vai mudar do que a gente viu até agora? Nós vamos ter, pela primeira vez, aqui no quadro, um eletrodo ativo. O que é que eu chamo de eletrodo ativo? É um eletrodo que pode reagir. Então o O2 ele pode chegar ali agora e oxidar quem? O cobre. E quando o cobre, que está aqui, oxida, ele vira cobre mais 2. E o cobre mais 2 faz o quê? Deposita aqui. E vai oxigênio para lá, que oxida, que gera cobre mais 2. Uma pergunta que os vestibulares faziam muito era: a coloração azul da solução aumenta? Diminui? Não. Ela permanece constante. Porque você está tirando o cobre mais 2 e trazendo o cobre mais 2. Então a pessoa que não entendia a questão do eletrodo ativo tinha um problema de resolver isso daí. Aqui no meio dessas impurezas existem materiais com potencial de redução maior que o do cobre e que o oxigênio não consegue oxidar. Aí o cobre vai saindo e as impurezas vão se depositando aqui embaixo. Vê se faz sentido ou não. Faz sentido? Lama, impureza, anódica, porque é no ânodo. Agora que vem o show. Olha quem são as impurezas. Ouro. Uma lama dessa lá em casa. Né? Aí eles usam esse negócio muito nos Estados Unidos para fazer a recuperação do cobre. E nessa brincadeira, o ouro ainda é vendido e compensa todo o gasto de eletricidade que acontece aqui nesse processo. Nós temos aí um processo de purificação, separação de misturas, utilizando o quê? Eletrólise. Tudo bem? Beleza? Aqui, refino eletrolítico. Refino eletrolítico. E o que nós fizemos aqui, galera, poderia ser feito para qualquer joia. Eu quero... Joia não, vamos lá. Eu tenho uma jante de um carro e eu quero cromar a jante do carro. Você bota o cromo aqui, a jante. Coloca aí os crômio aqui. E uma barra de cromo do lado de cá. É o que vai acontecer. Fazer uma cromação. Eu quero niquelar. Bota de níquel aqui, niquelação do lado de lá. Quero cobrear. Cobre aqui, tararara. Vai ter cobreamento lá. Quem é que reduz esse cobre mais 2 para ele virar cobre puro? O elétron que chega. De onde? Aqui. Não tem uma fonte de eletricidade? Tá. Beleza mesmo? Então agora. Beleza. Posso falar com Oh, Caio. Desculpe. Você tinha tirado, já estava só lá na mão aí. Obrigado. Ele tem uma defensiva. Peguei aqui uma lista do determinante para vestibular, fazendo mexer um pouco, eu não sei, peguei da internet. Tinha uma questãozinha, então, obrigado aí, pessoal do determinante. Pegar e colocar aqui. Vamos nós? Eu vou apagar aqui no meio. E vocês vão resolver a questão, tá? Vou tirar um pouquinho de onda, aí vocês não erram não. Mas de manhã aqui foi 100% de acerto
nessa questão, tá? Ai, assim, e agora, gente? Você pegou e falou isso, a gente vai ficar, não vai ficar nada. Até Micael tá fazendo. Manda casa. Eu vou ficar aqui dançando, então o pessoal em casa no carro, sem ter o que fazer. Mas aí o pessoal que tá no vídeo também fica fazendo, né? Vou passar na frente aqui, só para deixar mais de fazer essa questão. Vamos tentar ler o texto só. Entendeu? Beleza? Força redutora é ser redutor. Redutor é quem oxida. Então lá em cima tem dificuldade de oxidar, o de cá de baixo tem facilidade de oxidar. Então naquela lama andódica, você depositaria quem? Aí a gente vê um tipo de questão que acontece assim e acontece. O professor chegou na sala, falou aquela situação, na véspera, o hino vai pra lá, ó, caiu igualzinho. Olha a questão. Vocês viram, olha assim, que coincidência, a gente fez uma questão, coincidência com cobre. Entende minha crítica na brincadeira agora? Coincidência com cobre. Com cobre não é coincidência, gente. O cara vira pra mim e fala que vai cobrar 3 metais somente, cobre, ferro e alumínio. Existe coincidência com alguma coisa que vai cair do cobre lá? Não tem mais. Ah, professor, eu não sabia desse processo de refino eletrólito. Não pode não saber. Não, mas eu fiz um curso intensivo e lá no curso intensivo não tinha muito tempo, deram outras coisas ao invés disso. Perfeito. Não, eu tenho que saber do cobre. O que é? Cobre, ferro e alumínio. De boa essa questão? Uma hora para outra. Olha essa. Vou deixar aqui primeiro para você ver. Bora ver algumas coisinhas aqui. O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma série de preocupações, o prejuízo ao meio ambiente. Nos últimos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deve ganhar o espaço. Células de combustível. Lembra da ideia de célula de combustível? Você chega lá no posto, o cara vai e abastece isso daqui. Aí vai e abastece do outro também. É assim, ó. Quer que entra pelo aqui? Aumenta aí para eu enxergar. H2. Quer que saia pelo aqui? O H2 que não sofreu reação. E assim, o que é que entra por aqui? O2. E o que é que sai por aqui? O O2 que não sofreu a reação e também água. Já assim, e aqui é o que? O polo negativo. Se é uma pilha, eu queria logo encontrar o sentido dos... Então, agora já está de boa para mim. Eu estou sabendo que os elétrons estão saindo daqui, polo onde acontece a oxidação,
Se os elétrons saem daqui, os ânions chegam aqui. Está escrito aqui embaixo, ânodo. Os elétrons vão para lá. Olha quem está indo para lá também. Os cátions. Por isso que lá é chamado de cátodo. Aí o H+ reage com H2, se transforma em água. E recebeu o elétron. 1 ou 2. E se transforma em água. Estamos de boa aí agora? Nessa brincadeira gera energia elétrica, que é o que ele está falando. Aí vem uma pergunta, que é assim. Serra. Deixa eu só diminuir um pouquinho. E apagar aqui. Vai dificultar o processo, vou ficar passando a mão aqui na frente. Filtra. Uma das coisas que o Enem traz é o paralelismo. Olha o início de todas como pega do mesmo ideia. Mas não precisa ler todo inicialmente. Filtra. Lê a parte que convém, compara com a outra, não dá para filtra. Volta e lê a parte que lhe convém. Beleza? Filtraram mesmo? Transforma energia química em elétrica, verdadeiro. Converte energia química em térmica, falso. Transforma energia química em elétrica, pode ser. Converte energia elétrica em... Não transforma energia elétrica em nada, é uma pilha. Converte energia potencial acumulada nas moléculas do sistema em energia química, falso. Só tem duas para analisar. Filtrei rápido, não tem um problema. Letra A, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto é a água. A água é um subproduto ou é um produto? Você usou esse sistema para querer o quê? Você queria qual produto? Por isso que ele chama água de subproduto, que é uma coisa que não era meu objetivo produzir água. O meu objetivo era a eletricidade. Então a eletricidade é o meu produto, o outro é um subproduto. Não me interessa a água, me interessa a eletricidade. De boa? Essa aqui vai demorar, que eu vou escrever como se eu estivesse na caligrafia. Aqui tá beleza, dá pra enxergar aí? Não, subiu um pouquinho. Posso pegar uma água? Não, não vai parar ali, não posso dar fome. Enem de novo, né, gente? Eu vou ler o texto, tá? A eletrólise é muito empregada na indústria, como objetivo é aproveitar a parte dos metais sucateados. O cobre, eita Jaicinho, caiu cobre pra caramba. Cobre, ferro e alumínio. Qualquer um desses três que cai pra caramba, não tá caindo pra caramba, porque ele disse que eu ia cobrar 3 coisas, vai fazer o quê? O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com a recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. E você viu como é que faz. Suponha que um processo de recuperação do cobre puro, e você viu como é que faz. Tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando uma corrente elétrica de intensidade de 10 A. A massa do cobre recuperada é de aproximadamente, olha o que ele deu pra gente, a constante de Faraday, vimos ontem isso, a massa molar do cobre. Quem é que eu tenho lá? O cobre. Íon. E a gente já viu, não, eu tenho que fazer eletrólise de novo. Você sabe, cara? Se ele diz que o cobre vai ser recuperado por redução do cobre mais 2, você não precisa fazer eletrólise. Precisa disso aqui. 1 mol de íon cobre recebe 2 Faradays e produz 1 mol de cobre. 193 mil coulombs são necessários para a produção de 63,5 gramas de cobre. Estequiometria da vontade.
Se durante 3 horas 10 amperes gerarem 193, a resposta é 63,5. Se for mais, a resposta é mais do que isso. Se for menos, a resposta é alguma dessas daqui. Como é que eu sei então a carga? Carga é I vezes T, que eu falo que é o kit. Não, kit, faz um som da questão. Kit, vezes T. Vamos lá. Entendeu, né? Kit. Vamos lá. 10 amperes. E não esquece nunca que o tempo é o tempo em segundo, porque volt, ou melhor, coulomb, é corrente elétrica, que é 1 ampere, é coulomb por segundo. Tá? Então vamos lá. 3.600 segundos é 1 hora. Mas foram 3 horas. Nada, gente, ó, que bom, ó. Os caras sabem que depois da prova de química, tem 45 questões de você provar que você sabe matemática. É maior do que isso? É menor. Tá? Então não pode ser 71. Vai lá. Ele é maior do que a metade? É? Isso é maior do que a metade. Então tem que ser um valor de massa que seja... Eu não vou nem imaginar o valor desse. Olha os valores, gente. Aí você acha que um vestibular que organiza as coisas dessa maneira, ele está fazendo o quê? Vai botar você a fazer cálculo? Olha as respostas. Então as respostas estão bem espaçadas. Isso daqui, gente, ó, é 15 vezes maior. Isso daqui não é 15 vezes maior do que isso, para a resposta é 15 vezes maior. Paulinha fez uma pergunta interessante, a Paulinha perguntando também, na aula anterior, que ela fez, aquele 99 a gente não vai usar para nada, não, assim, porque ele fala que é 99% de recuperação. Então, por isso que ele bota aproximadamente 99,9%, 100%. Então eu fiz aqui, nem me preocupei com 99,9%. Ele pediu um valor aproximado. Tudo beleza? Tranquilo mesmo? 10% aqui, senhor. 10%. Vamos botar você fazendo questões agora. Vai. 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 Vai.